Para que você entenda melhor como escrever uma redação do tipo dissertativa argumentativa, parte por parte, observe como proceder na redação a seguir. Vou fazer a redação tomando como exemplo a redação do Enem 2021. A proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Sabe-se que toda proposta de redação do Enem vem acompanhada de textos chamados motivadores, que abordam o tema cobrado na redação. Esses textos não devem ser copiados. Esses textos são para você entender melhor o tema, entender melhor sobre o que eles realmente querem informar você. Esses textos são para motivar você, inspirar você a escrever algo novo. Deles podem surgir boas ideias para a sua redação. Desses textos, se for o caso, você pode usar algum ou alguns dados estatísticos contidos neles. Leia atentamente o tema da redação. Os temas da redação do Enem estão sempre relacionados a problema social no Brasil. Leia atentamente os textos motivadores para entender melhor qual é o tema, ou seja, interpretá-los a entender melhor o tema proposto e assim redigir uma boa redação. Vamos à redação. A proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Antes de começar a minha redação, eu devo ler os textos motivadores, interpretando-os para entender melhor o tema proposto e assim redigir uma boa redação. A proposta de redação do Enem traz 4 textos motivadores. O texto 1. Observe que esse texto é um trecho do artigo do trabalho acadêmico de Fernanda da Escócia, intitulado Invisíveis. O trecho do artigo traz informações sobre velhos, jovens e crianças em busca de sua documentação e diz que, sendo essas pessoas entrevistadas, revelam vergonha e se consideram excluídas, deixadas de lado, esquecidas por não serem reconhecidas pelo Estado. O texto motivador 2 revela que a Lei 9.534, que é a lei que garante a gratuidade do registro civil, não é cumprida de forma plena, ou seja, efetiva, visto que muitas pessoas no Brasil não têm certidão de nascimento. Você pode observar que há o mapa da invisibilidade no Brasil, com estimativas de quantas pessoas não têm essa certidão em cada região. Texto motivador 3. Esse texto revela os benefícios de se ter a certidão de nascimento, como a possibilidade de ter carteira de vacinação e outros direitos sociais. O texto motivador 4 mostra a imagem de um quadro preto e no canto uma garota sobreposta por digitais com a frase defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Logo no início, há a frase: onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Vamos à redação. Observe que a frase tema traz 2 aspectos. Um aspecto negativo, que é a invisibilidade, e outro aspecto positivo, que é a garantia de acesso à cidadania. Portanto, na redação, devo mencionar 3 palavras-chave: invisibilidade, registro civil e cidadania. Pronto, li os textos motivadores, que vêm acompanhados
com a proposta de redação do Enem e compreendi que os organizadores da prova querem que eu faça uma redação do tipo dissertativa argumentativa sobre milhões de pessoas que há no Brasil sem o registro civil, apesar da existência de uma lei que garante a todos os cidadãos brasileiros a gratuidade desse documento. Eles querem saber qual é a minha opinião sobre isso, porque isso acontece, quais as causas e as consequências disso. O que pode ser feito para que isso seja resolvido de uma vez por todas? Eles querem que eu apresente o problema e argumente sobre ele, defendendo a minha opinião ou meu ponto de vista sobre o tal problema e que no final da minha redação que eu intervenha nesse problema com uma solução respeitando os direitos humanos. Vale lembrar que devo, em um dos meus argumentos, ou até mesmo no início, na introdução, citar alguma citação de algum escritor ou filósofo, expor dados estatísticos, reportagem, citar algo da história do Brasil, algo da ciência ou da biologia, alguma lei da Constituição brasileira e alguma citação ou expressão artística. É a citação pela qual você vai aplicar o seu conceito das várias áreas de conhecimento deve ter tudo a ver com o tema proposto. Observe nessa redação: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Conforme afirma o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein em sua obra Cidadão de Papel, a democracia no Brasil está apenas em linhas e livros que não são respeitados. É comprovada a sua afirmação na falta de acesso à cidadania de cerca de 3 milhões de brasileiros por não possuírem o registro civil, documento que no país inteiro tem a garantia da gratuidade pela Lei 9.534 de 1997. A invisibilidade de pessoas sem a certidão de nascimento em todo o território nacional é um fato grave e persistente que resulta na sua problemática geracional. Uma vez que a Lei de 1997 não pôde tornar visíveis os invisíveis pela ausência de rigor e plenitude da parte do governo, sobra a invisibilidade daqueles que não tiveram o direito de registrar-se nem o devido respeito considerados pelo Estado. É visível se perceber que não se trata apenas da gratuidade do registro civil, mas também da forma acessível que é preciso ser oferecida ao povo. Diante da omissão da estratégia de ações populares que levem aos cidadãos brasileiros essa tal oportunidade, a problemática tende a permanecer no país, onde é através da expedição da certidão de nascimento que se existe e se pode legalmente ter acesso à cidadania. O resultado disso comprova o que afirma o jornalista e escritor, já que dessa forma o governo não pode ser de todos, nem respeita os direitos desses. Logo, de um lado, há aqueles diretamente atingidos pela invisibilidade, e esses para o governo ainda nem nasceram, enquanto eles não têm acesso aos serviços públicos como a escola, realização de cirurgia no SUS, não participam de programas sociais como o Auxílio Brasil, dentre outros benefícios. Sem o registro civil, esses brasileiros não podem ter os demais documentos como identidade, CPF, título eleitor, carteira de trabalho e outros. Sobretudo, registrar os filhos, e daí ficam geração inteira sem acesso ao pleno gozo dos direitos civis e políticos do Brasil, invisíveis.
De outro lado, há aqueles devidamente registrados, usufruindo dos seus direitos civis e políticos. Muitos sequer percebem a existência da tal problemática do país, por quase não se ouvir ser mencionada. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade de pessoas sem registro civil no Brasil, um fato grave e persistente que resulta na problemática geracional do país. Compete que o Estado priorize a expedição da certidão de nascimento desses brasileiros, atuando no combate permanente a tal problemática geracional, através de campanhas e ações comunitárias em parceria com prefeituras para que seja acessível a posse desse documento e, com isso, o exercício da cidadania. Será preciso o estímulo da mídia através do debate consciente sobre a temática, a fim de sensibilizar e informar o povo. Só assim, esses cidadãos brasileiros serão registrados a terem acesso à cidadania e não mais viverão no escuro a vida de privações invisíveis ao governo, que desse modo fará cumprir-se a lei e o seu dever democrático. Observe que comecei essa minha redação com uma contextualização, ou seja, com uma citação ou um conceito das várias áreas de conhecimento que exige o Enem na competência 2. O Enem quer que você demonstre que compreendeu a proposta de redação e cite uma citação de algum escritor ou filósofo, algo da história, da geografia, biologia, ciências, reportagem. Cite uma cena de uma novela, uma série, um filme e até mesmo alguma lei da Constituição brasileira que tenha a ver com o tema proposto, e assim desenvolvê-lo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Veja que eu cito uma frase do jornalista e escritor brasileiro Gilberto Dimenstein. Note que essa citação tem a ver com o tema da redação. Perceba que, após a citação, eu afirmo que há no país inteiro uma lei que garante a gratuidade do registro civil, a Lei 534 de 1997. Depois, eu defino o tema da redação, dando a minha opinião sobre o que é a invisibilidade de pessoas sem registro civil no Brasil, que, na minha opinião, é um fato grave e persistente que resulta na problemática do país, que é geracional. Essa será a minha tese, o meu ponto de vista. Note que aqui na introdução eu desenvolvi 2 argumentos. Primeiro, a Lei 9.534 e o segundo é a invisibilidade como um fato grave e persistente que resulta na problemática geracional do país. Então, nessa redação haverá 2 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu devo, como eu fiz, argumentar sobre a Lei 9.534, que é o primeiro argumento desenvolvido nessa introdução. E no segundo parágrafo, eu devo, como eu fiz, argumentar sobre a invisibilidade de pessoas sem registro civil como um fato grave e persistente que resulta na problemática geracional do país. A introdução é a partir da redação onde se apresenta a tese do tema proposto ao defini-lo ou apresentá-lo, e nisso desenvolver os argumentos que serão desenvolvidos a seguir.
Observe que nessa introdução, após a contextualização, eu indico o que argumentarei ao longo da redação. A lei que garanta a gratuidade do registro civil no país e a invisibilidade de pessoas que não o possuem, como um fato grave e persistente que resulta na sua problemática geracional. Veja que no segundo parágrafo dessa redação eu argumentei sobre a Lei 9.534. Note que nesse parágrafo estão as respostas a essas perguntas. O que é essa lei? Qual a causa da sua negligência ou falta de plenitude? Qual a consequência disso? O que deve ser feito para que a lei seja cumprida, rigorosa e plenamente? Observe que esse parágrafo foi argumentado sobre essas questões. Observe que retomei a ideia principal na introdução, que é a minha tese, e que devo defendê-la por meio da argumentação ao longo da redação, e escrevi o porquê a invisibilidade de pessoas sem registro civil no Brasil é um fato grave e persistente que resulta na sua problemática geracional. Por que é grave? Por que é persistente? Porque é geracional. E quais as causas e as consequências disso? Note que esse parágrafo foi argumentado sobre essas questões. Perceba que escrevi que as pessoas que não têm a posse da certidão de nascimento para o governo ainda nem nasceram e, por isso, não têm acesso aos serviços públicos do país. E isso é grave. É persistente porque isso acontece há muito tempo no país e uma vez que os pais não são registrados, não podem registrar os filhos que também ficarão geração inteira sem o pleno gozo dos direitos civis e políticos do Brasil. Ao apresentar a minha tese na introdução e defendê-la no segundo e no terceiro parágrafo, através dos dois argumentos que desenvolvi na introdução, ao apresentar a minha tese, concluo a minha redação. Então, retomei a ideia principal, a minha tese, na introdução, confirmei o que escrevi e depois dessa confirmação apresentei a minha proposta de intervenção, ou seja, a solução para tal problemática geracional do Brasil. Note que iniciei esse último parágrafo, que é a conclusão, com uma conjunção conclusiva. Nessa parte da redação, na conclusão, o correto é iniciar o parágrafo com uma conjunção, expressão ou locução conclusiva. Além dessa conjunção conclusiva, portanto, há outras que eu poderia ter inserido nesse parágrafo. Eu poderia ter iniciado esse parágrafo ou inserido qualquer uma das outras conjunções conclusivas. Veja que elas se encaixariam e toda a oração inicial desse parágrafo não perderia o sentido, apesar dessa substituição. Observe, eu poderia ter iniciado esse parágrafo com a conjunção conclusiva assim, logo ou então. Observe, assim são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Logo, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Então, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Note que a substituição mantém o sentido da oração. Eu poderia
eu posso, ao invés dessas conjunções, iniciar esse parágrafo com uma expressão ou locução conjuntiva conclusiva. Observe que, como as conjunções, as locuções ou expressões também se encaixam perfeitamente nesse último parágrafo da redação. Caso eu não tivesse usado a conjunção conclusiva, portanto, eu poderia usar a locução ou expressão conjuntiva dessa forma, assim sendo, por isso que, desse modo ou dessa maneira. Mesmo com a substituição, a oração se mantém com o sentido completo, pois as orações coordenadas conclusivas, aquelas que expressam conclusão, apresentam sentidos completos, independentes. Observe, dessa forma, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Assim sendo, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Desse modo, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Dessa maneira, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Desse modo, são essenciais medidas operantes para a reversão da invisibilidade. Então, ao iniciar o parágrafo da conclusão com uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas conclusivas, eu retomei a introdução, confirmei o que escrevi a respeito da proposta da redação e, depois de ter confirmado, propus a minha proposta de intervenção, ou seja, sugeri uma solução ao problema apresentado ao longo dessa redação. Perceba que essa proposta de intervenção atende às seguintes questões. 1. O que deve ser feito a amenizar ou sanar a problemática apresentada na introdução. 2. Por quem será feito? 3. De que modo isso será feito? 4. Qual a finalidade disso? As respostas a essas questões correspondem aos elementos necessários a uma boa proposta de intervenção, que são 1. Ação, 2. Agente, 3. Modo, 4. Efeito e 5. Detalhamento. Note que as respostas a essas perguntas estão nessa proposta de intervenção. Agente é aquele que vai fazer algo juntamente com outros agentes a amenizar ou solucionar o problema. Perceba que nessa proposta de intervenção há 3 agentes: o governo, as prefeituras e a mídia. Ação é o que deve ser feito. Nessa proposta de intervenção, será feito no combate à invisibilidade de pessoas sem registro civil a priorização da expedição da certidão de nascimento. Modo é o detalhe de como isso será feito. Nessa proposta de intervenção, isso será feito pelo governo em parceria com as prefeituras. Haverá campanhas e ações comunitárias, debate consciente sobre o tema a sensibilizar e informar o povo. Efeito ou objetivo é o que diz, o que justifica a finalidade da ação. Nessa proposta de intervenção, a finalidade da ação é registrar milhões de cidadãos brasileiros sem o registro civil, para que esses tenham acesso à cidadania e gozem dos seus direitos civis e políticos do país. Detalhamento é a exposição da ação em detalhe. Como ela será feita? Observe
compete que o Estado priorize a expedição da certidão de nascimento desses brasileiros, atuando no combate permanente a tal problemática geracional através de campanhas e ações comunitárias em parceria com as prefeituras para que seja acessível a posse desse documento e, com isso, o exercício da cidadania. Será preciso estímulo da mídia através do debate consciente sobre a temática, a fim de sensibilizar e informar o povo. Só assim, esses cidadãos brasileiros serão registrados a terem acesso à cidadania. Perceba que indico de que forma o governo vai priorizar a expedição da certidão de nascimento. Note que dou detalhes. Eu digo que é através de campanhas e ações comunitárias em parceria com as prefeituras, porque dessa forma será acessível a posse do registro civil. Tudo isso corresponde ao detalhamento. Portanto, faça sua proposta de intervenção detalhada, atendendo a essas 4 questões, que é 1. O que deve ser feito a amenizar ou sanar a problemática apresentada na introdução? 2. Por quem será feito? 3. De que modo isso será feito? 4. Para quê? Ou qual a finalidade disso? Assim, você fará uma boa proposta de intervenção. Os 5 elementos da proposta de intervenção devem estar nessas questões. Vale lembrar que a proposta de intervenção na redação deve considerar os direitos humanos, sobretudo o direito à vida e à liberdade. Isso quer dizer que toda e qualquer forma de ideia e ação violenta, ou seja, contrárias aos direitos humanos, como tortura, pena de morte, mutilação, castigo, prisão perpétua, qualquer forma ou ideal que caracterize preconceito ou ódio e qualquer forma de justiça com as próprias mãos são contra os direitos humanos. Também ferem os direitos humanos, segundo as regras do Enem, a incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, crença, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Portanto, você não deve sugerir na sua proposta de intervenção algo dessa natureza.